Informações sobre as agendas desta segunda-feira dos presidenciáveis com o repórter Paulo Edson Fiore. O ex-presidente Lula, do PT, tem compromissos em São Paulo. Pela manhã, ele se reúne com o presidente da Bolívia, Luiz Arce. No fim da tarde, tem encontro com assistentes sociais. Também na capital paulista, Ciro Gomes, do PDT, participa de comício com os candidatos do partido ao governo do estado e ao Senado. Ao meio-dia, ele dá entrevista ao Pânico, aqui na Jovem Pan News. Simone Tebet começa o dia em São Paulo, onde visita uma cooperativa de reciclagem. À tarde, faz corpo a corpo na Praça 7, no centro de Belo Horizonte, e depois participa de uma manifestação na cidade em defesa da Serra do Curral. Felipe Dávila, do Novo, participa de sabatina promovida pelo Grupo Liberal do Amazonas. E Soraya Tronic, do União Brasil, concede entrevistas em São Paulo, entre elas ao portal Jovem Pan, ao meio-dia. Bom, lembrando que amanhã, terça-feira, a partir das 7h30 da manhã, a gente aguarda aqui no Jornal da Manhã a participação do presidente Jair Bolsonaro por uma sabatina, fica o convite. E conosco nessa manhã de segunda para comentar as principais notícias do dia, Roberto Mota, olá. Diogo Schelp, bem-vindo. Já se pode dizer que é quase reta final de campanha para os candidatos. Como tem visto as movimentações dos principais? Bom dia, Daniel, Adriana, Mota, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, na verdade a gente está aí a pleno vapor, né? Aquela campanha que havia começado um pouco morna, agora está a pleno vapor, estão todos aí colhendo já os frutos dos primeiros passos dados. A gente viu, por exemplo, as falas dos candidatos ao governo do estado de São Paulo, né? Que são candidatos, pelo menos dois deles, que não eram tão conhecidos, é o caso de Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia, e que nos últimos dias subiram nas pesquisas justamente porque têm conseguido avançar nesse quesito. E esse é um reflexo dessa campanha que está a pleno vapor. Em relação à agenda dos candidatos presidenciais, eu gostaria de destacar esse encontro hoje do ex-presidente Lula com o presidente da Bolívia, Luiz Arce. Acho esse encontro interessante porque Luiz Arce, como presidente de um país vizinho do Brasil, poderia estar aqui, por exemplo, fazendo encontros com empresários, encontros com o presidente da República, e, no entanto, a primeira agenda que a gente vê é esse encontro com o ex-presidente Lula. Então, seria uma oportunidade para o ex-presidente Lula questionar Arce sobre a situação de Jeanine Áñez, ex-presidente da Bolívia, que está presa, foi condenada, né, por um suposto golpe contra Evo Morales, o que é, na verdade, uma falácia. O que aconteceu é que Evo Morales tentou fraudar as eleições no país, tentando conseguir um quarto mandato, apesar disso não ser permitido, conseguiu lá uma autorização judicial para isso, havia tentado mudar a Constituição, mas não conseguiu. E no fim das contas, ele caiu e Jeanine Áñez, que era vice-presidente no Senado, assumiu o poder num vácuo deixado por Morales. No entanto, ela fez a transição, fez eleições, Luiz Arce assumiu e assim que assumiu, ela foi presa e é uma prisioneira política no país vizinho. Então, caberia aí ao ex-presidente Lula fazer esse questionamento para demonstrar, inclusive, a adesão a valores democráticos. Agora, Roberto Mota, como você tem visto os discursos dos candidatos nesse momento da campanha? Os discursos estão calibrados com esse momento atual ou você entende que, muito provavelmente, daqui a pouco, a temperatura deve subir, eles devem alterar o tom do discurso? Bom dia, Daniel. Bom dia, Adriana. Bom dia, Diogo. Bom dia, nossa audiência. Eu tenho achado esses discursos muito ruins, Daniel, com pouquíssimas exceções. Parece que alguns candidatos ainda não entenderam o que está em jogo nessas eleições. Parece que alguns candidatos ainda acham que o eleitor é bobo e vai cair nos mesmos truques de sempre. A gente viu aí a Simone Tebet visitando um santuário, é aquela religiosidade que afeta os candidatos em período eleitoral, né? Aí, no ato contínuo, ela afirma que o Estado é laico. Quer dizer, faz um gesto, dá uma mensagem contrária. A gente vê o Ciro dizendo que o sistema deixou o povo escolhendo entre o coisa ruim e o coisa pior. Falta perguntar ao povo como é que o povo classificaria o Ciro. É muito ruim ouvir
mentiras, ouvir colocações que não guardam relação com a realidade. Eu não vou usar a expressão fake news, porque vocês sabem que eu não acredito nisso. Mas é muito ruim ouvir o Lula mentir sobre as armas, né? Dizer que o Bolsonaro liberou armas para que as facções comprassem armas. Todo mundo sabe que as armas do narcotráfico brasileiro vêm do contrabando. 99,99% das armas vêm do contrabando. O Lula perguntou lá para as pessoas se algumas delas tinham armas. As pessoas humildes vivem em áreas controladas por traficantes. Aí o Lula disse que nunca teve interesse por armas. É lógico, faz 30, 40 anos que ele ocupa funções públicas cercado de segurança. Então, a gente vê candidatos promovendo a desinformação, espalhando conceitos errados. Eu não acho que isso contribua nem para a democracia, nem para o Estado de Direito, nem para uma eleição melhor. Quanto à eleição de São Paulo, eu concordo com o que o Tarcísio disse. Acho que à medida que ele for mais conhecido e mais associado ao presidente, a situação dele melhora. E achei interessante o Fernando Haddad, ele fez uma pergunta: qual é a sociedade justa e solidária que nós queremos? Eu fiquei esperando uma definição, né, do que seria uma sociedade justa e solidária, e ele vem dizer que uma sociedade justa e solidária é uma que não tem Bolsonaro, contradizendo as suas próprias palavras anteriores de promoção de diversidade, de espaço para todo mundo. Então, essa corrida presidencial vai esquentar, mas precisa melhorar.